entendemos que a nossa fé pode ser encontrada pela experiência muito simples Sim. no encontro com o próprio Cristo. E que seja muito claro, alguém não precisa fazer o doutorado de teologia para poder dizer eu me encontrei com o Senhor. Com certeza. É? Aliás, muitas das vezes esse doutorado de teologia atrapalha. Verdade. Porque a pessoa exatamente começa a entrar muito com intelecto, com sua inteligência, aonde exatamente, em vez de abrir o seu coração à revelação divina, tenta se apegar, ou pode se apegar às próprias revelações dos seus próprios pensamentos. É isso mesmo. Por isso, todos, como falava Papa Bento XVI, que a teologia, não sei se ele é palavra dele ou citava alguém, que a teologia é uma ciência que tem que praticar de joelhos. Verdade. Exatamente, unindo o nosso esforço intelectual na ciência chamada teologia com o esforço espiritual. Aí que realmente, como um conjunto, e nesse conjunto, aí que traz coisas maravilhosas. A gente sente, Dom Tiago, que muitas vezes a gente vê hoje, principalmente com tantos aplicativos de internet, alguns vídeos aí que a gente prefere até não citar, mas que assim, totalmente sem sentido, que fazem tanto sucesso, né? Tem tantos milhões de visualizações e às vezes vídeos que tentam levar uma formação, seja de fé, seja de um conteúdo positivo para a vida das pessoas, a gente tem dificuldade, né? Pelos próprios cristãos que às vezes não buscam esse tipo de conteúdo, né? Faz parte da caminhada. O ser humano sempre procura aquilo que o satisfaz, né? O que fala a Sagrada Escritura, né? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se teu tesouro é no TikTok, numa dancinha sem graça que todo mundo acha engraçada, aí que coisas acontecem, né? Você, Carol, está fazendo muito TikTok? Não. Não? Ainda bem. Então, com todo respeito, né, a todos que fazem brincadeiras desse jeito, né, mas nós entendemos que a nossa vida ela é muito mais bonita do que aquilo que se consegue viver neste mundo de tantas bobagens. Se nos enchemos com tantas bobagens, aí nossa vida vira bobagem também, né? Mas aqui estamos exatamente também para, de repente, hoje, aprofundar alguma questão, algum tema. A questão que nós queremos colocar é a importância do sinal da cruz. É o primeiro sinal que nós conhecemos e que, inclusive, nos identifica como cristãos, está dentro da ministração do batismo e também aquele outro mais extenso. Eu queria saber o verdadeiro significado desses sinais e como podemos utilizá-los na nossa vida, dentro e fora da liturgia. Daquilo que eu entendo, né, a própria Santa Cruz, quer dizer, o sinal da Santa Cruz, tem origem exatamente nos evangelhos, né? Aquilo que você citou, o batismo, né? Quando Jesus fala para os apóstolos, para que eles possam ir ao mundo para anunciar o evangelho, fala anunciar também batizando. Em nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? O que significa? É que obra da salvação é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nós tantas vezes assim limitamos pensando que quem nos salvou foi Jesus Cristo. Sim, é verdade. Mas isso não é verdade se vamos pensar que foi o único que colaborou. Desculpa uma brincadeira aqui, mas vou dizer como se fosse Deus Pai estava em outro lugar e o Espírito Santo com braços cruzados e o único que estava realizando lá a na cruz, salvação né, na cruz passando era próprio Jesus Cristo. Paixão. Não é assim. Até partindo do princípio que Deus é um só, em três pessoas. Então toda obra de qualquer das
pessoas da Santíssima Trindade, Envolve é as obra outras, né? de Deus. É obra de Deus. Né? E ele se faz presente. Né? E ele se Por faz inteiro. presente. Por isso nós entendemos que quando os apóstolos partem para exatamente batizar enviados pelo próprio Cristo, começam a seguir exatamente essa indicação, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, como se fosse dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome daquilo que Deus quer para nós, em nome daquilo a que Deus nos convida. Em nome quer dizer como as bênçãos e graças que este Deus está nos prometendo, está nos oferecendo. Em outras palavras, podemos dizer assim, que o batismo é obra de Deus, trino, a qual nós somos convidados. Somos colaboradores da obra da salvação. E que isso seja também claro que nós, se estamos fazendo alguma coisa, porque tantas vezes o ser humano é capaz de acolher dizendo não estamos realizando evangelização, estamos evangelizando, estamos ajudando na conversão das pessoas. Claro que estamos fazendo alguma coisa, até importante. Por quê? Porque Deus quis que seja assim. Então temos nosso espaçozinho, né? Eu vou dar um exemplo, é como se fosse uma historinha onde a mãe um dia saiu para ver onde está o esposo dela junto com um filhinho que tem 5 anos. E aí procurou, saiu e aí viu que o marido dela estava cavando para tirar alguma grande pedra que estava lá na entrada da casa, né? Do portão da casa, sempre difícil, era difícil de passar com carro. Porque ela estava desde sempre lá e não tinha para onde fugir. Então ele resolveu tirar essa pedra, cavar para que empurrar ela desta maneira, rolaria um pouquinho lá para baixo. Aí, então, quando ela chegou, aí perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? E quem respondeu era um filhozinho de 5 anos, falando, estamos tirando aqui essa pedra. Quer dizer, imagina, um filho perante um rapazinho de 5 anos, perante uma pedra que é muito maior do que ele, dizendo, estamos tirando aqui, né? Bem assim. Exatamente. Então, tantas vezes nós podemos pensar que o que estamos realizando somos nós. Não, somos meros colaboradores que temos que dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor quis nos usar exatamente na sua obra. Que a gente não atrapalhe muito, né? Que a gente não atrapalhe muito. Exatamente. Pelo menos como aquele filho. Não, fica o filho, vamos fazer junto, mas fica aqui de lado, porque senão você vai me aqui atrapalhar. Mais ou menos que é a nossa função. Então, voltando aqui, o sinal da cruz, né? O primeiro, exatamente o batismo, mas também quando nós marcamos esse sinal da Santa Cruz, nós lembramos o quê? Aquilo que eu falei, que a obra da salvação, simbolizada pela cruz, é obra da Santíssima Trindade. Então, de novo, eu estou marcando o sinal da Santa Cruz. Por exemplo, em mim, dizendo que exatamente a obra de Deus, obra da salvação, obra até anterior da criação, possa marcar a minha vida. Como se fosse eu quero que me marque o próprio Deus trino. Que Ele esteja comigo naquilo que eu vivo, naquilo que eu procuro. E tinha uma época, não sei se hoje ainda tem pessoas assim, vou perguntar logo se isso existe na vida de vocês, Sim. que começavam trabalhos no dia a dia, várias coisas como sinal da Santa Cruz. Vou Sim. começar a trabalhar. Não rezar, trabalhar. Mas começava com o sinal da cruz. Ou seja, eu quero que este momento seja vivido exatamente em união com o próprio Deus. Que eu posso aqui fazer o que Deus gostaria de fazer. Sim. Mas se é uma coisa puramente profissional, por exemplo, para que eu também conduza esse meu trabalho nos princípios que o próprio Deus está me ensinando. Sendo, por exemplo, um homem honesto, uma mulher honesta, que está cumprindo o dever, cumprindo sua tarefa com toda a responsabilidade, com toda a honestidade. Temos ainda, sobre essa questão desses sinais, o pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, que a gente utiliza
fora e dentro da liturgia, né? Dentro da liturgia, o que significaria esse segundo sinal? Sim, porque na verdade aqui é uma extensão, uma variação, eu acho que uma oração, não sei na verdade a origem, né? Acredito é uma coisa que vem da tradição cristã, Sim. né? Desse sinal da cruz, né? Ainda como um pedido. Isso eu acredito pode ser chamado como pequeno exorcismo, né? Onde nós exatamente estamos pedindo que a obra da salvação, de novo, representada ou simbolizada pela cruz de Cristo, possa trazer para mim, para minha vida, a proteção contra o mal. Entendendo que essa proteção vem quando eu estou aderindo esta proposta do próprio Cristo na minha vida. Isso Então, seria, que seja claro que não é aqui Uhum. uma superstição. Sim, É uma claro. oração. Eu faço um sinal da cruz, pensando que esse sinal da cruz é que vai me salvar. Sim, existe um poder da graça, e eu não digo que Deus não pode operar milagres, apesar de nós, que podemos ter ação totalmente oposta. Sim, mas ainda temos que entender que naquele momento, quando estamos realizando o sinal da cruz, estamos exatamente dizendo: e eu quero acolher na minha vida a proposta do próprio Deus que me salva. E este acolher com minha liberdade, que na prática significa rejeito tudo que é oposto daquilo que Jesus me ensina, é que vai me salvar. E esses inimigos desse segundo sinal da cruz seria o maligno, né? Maligno as e tentações. colaborar. Isso. E diretamente e indiretamente. Diretamente, que é exatamente própria a tentação do mal, do maligno, que existe, e nós entendemos, né, que ele opera desta maneira, né, para o nosso prejuízo, como também ele tem seus colaboradores. Então, seria uma pequena oração de exorcismo. Exatamente, né? Um pedido no qual eu espero que exatamente Deus me proteja, mas me ajudando a acolher, a aderir tudo que Deus, meu Salvador, está me propondo. Então isso não é uma postura passiva. Eu não tenho uma postura passiva perante este gesto do sinal da cruz. Não posso ter. Eu posso ter, como em toda oração tem que agir. Exatamente, também. Eu preciso ter uma postura ativa. Eu estou pronto para acolher próprio Deus na minha vida com todas as consequências, para desta maneira me livrar do mal e de todo o ataque exatamente do inimigo. Dentro da liturgia seria, na hora da aclamação evangélica, aí tem já é valor. outra coisa, aí já marcamos um triplo sinal na testa, na boca e no coração, onde pedimos para que Deus ilumine a nossa mente, para que ela possa entender a palavra que Deus está dirigindo para nós, para que ela possa um dia também da minha mente sair pela minha boca quando eu estou anunciando, mas ainda passando pelo meu coração, ou seja, se eu não seja anunciador de boca para fora, e se eu aderi a essa palavra e agora, com minha convicção, porque vivo esta palavra, e eu quero testemunhar. Muito bom. Então, que bom Deus abençoe todos nós, também como sinal da cruz, e que nós, terminando este nosso programa de hoje, possamos fazer junto, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.